Olá, eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Gente, antes de começar esse episódio super especial, eu quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho, Compartilhar com todo mundo e deixar muitos comentários, que a nossa convidada, como sempre, né, Bebel, é super power. E ela volta se a gente deixar vários comentários. Exatamente. Então vamos lá, Bebel. Vamos falar de Paula Torres eu antes? Eu ia falar isso. A gente já queria, convidar vocês a conhecerem a Paula Torres, a nossa super parceira, incrível. Enquanto a gente tá falando aqui, vocês estão conferindo um vídeo dela sobre o processo de criação. Todos os sapatos são feitos à mão. E a Paula já passou por aqui também, é uma grande empreendedora, tem uma história fantástica e eles estão em vários lugares aqui no Brasil, com muita qualidade, né? E também parceiros aqui do Power. Exatamente. Acessem o QR Code enquanto você vai estar assistindo, vai passar o QR Code durante o episódio. Gente, vocês vão se apaixonar pelos sapatos, que eu e o Bebel somos apaixonadas, né, Bebel? Eu tô de Paula Torres agora, só não vou pôr o meu pé em cima da mesa, que é feio, né, gente? Exato. Então vamos lá para nossa convidada de tá hoje. Super especial, a nossa convidada Power, ela é empresária, palestrante, coach e influenciadora digital. Quando eu olhei pra ela a primeira vez, né, Bebel, eu vi ela tão maravilhosa, eu falei, gente, além de tudo, ela é fisiculturista. Ela também é autora dos best-sellers Do Sonho à Realização e O Sucesso é o Resultado de Times Apaixonados e vice-presidente executiva da Apsen Farmacêutica. Bem-vinda ao PowerCast, Renata! Uhul! Bem-vinda, Rê! Eu também quero aqui, ó, adorei. Rê, você é muito maravilhosa. Olha essa mulher, gente. Além de tudo, inspiradora. Inspiradora. Será que pezinho? Não, né? Gente, vindo de vocês, eu fico muito lisonjeada. Muito obrigada. Bebel ainda fala, deixou separadinho, que o meu tá aqui pra Shea e pra Bebel. Vou mostrar pra vocês depois e a gente mostra depois onde compra também, né, Rê? Sim. Eu tô super feliz que ela é os dois. Então vambora, gente. Vamos lá. Rê, a Shea, quando ela te apresentando, né, a gente viu aqui que você se formou em Engenharia Química pela FAP. Isso mesmo. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória. Você já entrou nesse curso querendo começar a trabalhar com a sua família? Como que foi? Conta pra gente aí esse meio até você começar a trabalhar na Apsen. Bom, eu nasci no berço da indústria farmacêutica, né? Então eu cresci indo pra Apsen brincar de trabalhar, que eu adorava. Eu era muito apaixonada pelo controle de qualidade. Aquela coisa da mágica, de misturar os componentes, ver mudar de cor, fazer as análises. Então, eu acho que eu já cresci com essa coisa da farmácia, da química. E eu acabei optando pela engenharia muito mais pela questão da visão holística, do todo. E acho que eu fiz uma boa escolha. E sim, eu tinha já essa intenção de trabalhar na Apsen. Que incrível. Nossa, eu vou fazer até um push, tá? Que eu tenho um pai empreendedor também. Cresci também dentro do negócio. Você já se via como... Já tinha esse movimento de querer transformar, de querer brincar de escritório, brincar de farmácia, sabe aquela coisa? Porque Sim. a gente tem aqui, a gente sempre pergunta, né? Se os pais também têm essa coisa de inspirar, sem querer, a gente, sabe? Sim, tem, com não certeza, tem? demais, demais. E meu pai me provocava muito quando eu era pequena. Então, ele me pedia pra pensar em ideias, pra pensar em produtos. Imagina, legal. produtos farmacêuticos pra uma criança tava um pouco difícil, né? Não, mas é muito legal, Mas né? é Que muito dava, legal, ajudava a porque já fazer... trouxe essa coisa da inovação, da inquietude. E aí, quando você entrou na faculdade, fez o curso, você já trabalhava dentro da farmacêutica ou Não. ainda não? Quando eu entrei na faculdade, era integral. Então, eu estudava o dia inteiro. E eu já queria trabalhar, mas não dava, porque a gente tinha aula de manhã e de tarde. E aí depois, nos últimos anos, são 5 anos de engenharia, nos últimos anos eles colocam à noite pra justamente a gente fazer o estágio obrigatório. Legal. E aí sim, chegou o grande momento de entrar na empresa do pai, né? Que eu tava tão ansiosa. E como que foi? Máximo. Você entrou já trabalhando como? Conta pra gente essa parte. Então, gente, esse meu começo, ele é super engraçado, porque, imaginem, eu fui filha única durante muitos anos. No segundo casamento do meu pai, hoje eu tenho irmãs, que são gêmeas, têm 20 anos. Mas eu fui 20 anos filha única. Meu Deus, é muito Super tempo, mimada. super. A minha mãe é filha única também, então eu era a neta única pelo lado da mãe. Meu Deus, super cuidada. Super cuidada, né? Aquela coisa assim. Então, quando eu fui trabalhar com meu pai, eu imaginei que eu ia ter uma sala, que eu ia ter uma placa com o meu nome, Renata Spalletti. Uma vaga só sua. Uma vaga maravilhosa. Na época, meus pais já eram divorciados e meu pai foi me buscar. Eu morava com a minha mãe em casa. E nós fomos pra Apsen e meu pai não deu um pio o caminho inteiro. E você super Ele ansiosa. não me preparou pra nada, assim, olha, vai acontecer isso, enfim. E eu cheguei na sala dele, ele simplesmente passou a mão no telefone e ligou pra uma pessoa que trabalhava na Apsen há muitos anos, que eu conhecia, cresci com a filha dele, ele tem uma filha da mesma idade que eu. E ele veio me buscar, que é o Ricardo, e a gente começou a andar pela área administrativa e essa minha sala não chegava.
Aí saímos da área administrativa, passamos por um pedaço da fábrica, daqui a pouco a gente cai no almoxarifado. E aí o Ricardo olhou pra mim e falou, é aqui que você vai trabalhar. Chamou o coordenador do almoxarifado, falou, Renata, Silvio, prazer, ela vai trabalhar aqui por um tempo. Então eu comecei a minha carreira carregando caixa, aonde as matérias-primas são recebidas. Que incrível. Aliás, seu pai deve ter feito isso pra você começar do zero e aprendendo sábio, tudo, sim. né? Que incrível isso. Aí eu passei por todo o processo produtivo, então eu fiz como se fosse a entrada da matéria-prima, e depois o processo produtivo, depois a qualidade, controle de qualidade. E aí depois que eu fui pra marketing, RH, força de venda, saí no campo, viajei pelo Brasil legal. pra visitar médico. Que incrível. Você passou por todas as áreas. Eu passei por todas as áreas. Foram 2 anos. E foi super bacana, porque nesses 2 anos eu passava pelas áreas e ao mesmo tempo meu pai deixou eu participar das reuniões estratégicas como ouvinte. Então, claro, eu não estava preparada para opinar, eu ficava bem quietinha, mas eu escutava. E aquilo foi me dando uma visão, assim, de como que a base tá pensando, como que a liderança tá pensando, né? Quais são os movimentos da empresa. Foi muito legal, foi um período muito rico da minha vida. Não, eu acho incrível o que ele fez com você, porque realmente... Foi quase um trainee também, Exato. né, de certa Foi. forma. Exato. Que legal. Judiaram de mim, tá? Não vou falar que não fizeram. Me fizeram ler estudo clínico, às vezes vinham com pastas, jogavam a pasta assim em cima da mesa e falavam, essa semana você vai ler estudo clínico. Aí terminava a semana, eles vinham me perguntar estatística, quantos pacientes, quais foram os efeitos. Eu falava, meu Deus, é prova, não basta a faculdade, tem prova. Treinaram mesmo. Você devia ter boa memória, pelo menos. Exato. Isso é muita coisa. Que incrível. E Muita você teve coisa. aquela pressão de, tipo, ai, tô trabalhando na empresa familiar, alguma coisa assim? Demais. Tipo, preciso mostrar que eu... Muito. Eu acho que mais uma pressão minha de, assim, querer me provar, de ter, assim, uma necessidade de que as pessoas não me vissem como a pessoa que está lá só porque é filha do Renato, que é o presidente. Então, hoje, em retrospectiva, olhando pra trás, eu acho que era até mais uma coisa minha do que das pessoas, assim. Acho que eu fui muito bem acolhida, as pessoas realmente me receberam, me ajudaram demais. Alguns tinham um pouquinho de ciúmes, tinham um pouquinho de medo, mas a grande maioria me ajudou bastante, mas eu tinha muito essa preocupação. Então, eu fui uma pessoa que, assim, eu terminei faculdade, eu comecei pós, eu me formei em inglês, eu me formei, fiz MBA, fiz um monte de processos de coaching, um monte de processos de mentoring. Que aí chegou uma hora que eu falei, gente, para de estudar um pouco. Não que a gente, né, eu estudo até hoje, eu vou estudar o resto da vida. Mas eu percebi que tava demais, que já tava na hora de, assim, começar a executar um pouco mais do que ter que tanto ter títulos e ter, assim, coisas que me chancelassem, sabe? Mas eu tive, sim, esse sentimento. Porque eu acho que empresa familiar, é o que a Bel falou, eu acho que a gente já passaram aqui alguns, né? A Marcela da Riachuelo, o Bruno Garfinkel da Porto Seguro. E todo mundo fala que passou, todo mundo começou lá do zero mesmo, que o pai fez fazer isso. Eu acho que, realmente, vocês que estão em empresas que são muito conhecidas e muito grandes, né? Começar de uma forma que vocês possam caminhar e entender o que é a empresa hoje no lugar que você ocupa, tem muita riqueza, né? Sim, demais. Até pra poder perpetuar o negócio, né? Sim. Você saber o que você tá fazendo ali dentro, não cair de paraquedas, Exato. tipo, como vice-presidente e falar, ai, tô caiu o negócio. Tipo, não é assim, né? Então, hoje, com a Isso faz maturidade que eu diferença. tenho, eu gostaria de ter trabalhado fora da empresa. Mas na época eu nem pensava nisso. Mais pra ter esse background de ter vivido o que é ter um gestor de verdade. Porque ao longo da minha carreira, claro, eu entrei como trainee, como eu comentei. Depois eu fui pro financeiro, que é uma história à parte. A gente faz uma pausa, depois a gente volta lá. Que foi um momento super importante da minha carreira. E aí eu fui fazendo as minhas formações de acordo com a necessidade da empresa. Então eu fui pro financeiro, aí eu fui fazer uma pós em finanças. Então foi meio que assim, eu fui fazendo que bacana. mais assim, me colocando a serviço da empresa e do que eles precisavam, do que pensando no meu talento ou no que eu queria, alguma coisa nesse sentido, né? Não, e hoje, se você fosse avaliar o que você gosta mais de fazer, que você sabe que, obviamente, já ocupou um cargo, né? Mas se você hoje começasse do zero e entendesse que você tivesse bagagem, o que você escolheria? Eu tenho 2 paixões fundamentais, assim. A primeira é cuidar de pessoas. Legal. Então, acho que toda essa parte de gestão de pessoas, cultura corporativa, pra mim, assim, me move muito. Tanto que foi a primeira coisa que me fez me apaixonar pela Apsen, foram os colaboradores. Quando eu olhei para aquelas pessoas e vi que a gente podia mudar a vida daquelas pessoas. Que legal. Eu demorei mais para despertar
o propósito maior, que é cuidar de vidas, salvar vidas. Porque naquele primeiro momento, naquele meu pequeno núcleo de atuação, eu tava convivendo muito com as pessoas, me contando sobre as vidas delas, o que a Apsen proporcionou, o que elas conseguiram conquistar, como que elas compraram a casa, o carro, tiveram o primeiro filho. Então aquilo me encantou de uma forma que eu falei, poxa, quantas famílias dependem da Apsen, né? Aquilo, eu fiquei muito apaixonada. Assim, eu queria falar, nossa, quero crescer para ter cada vez mais pessoas, enfim. E uma outra coisa que eu sou muito apaixonada, que eu gosto muito, é marketing. Toda a parte de publicidade, marketing, relações públicas, assim, é uma área que eu gosto bastante. Então, acho que são dois, se eu fosse escolher hoje a minha carreira, talvez eu iria por alguns desses caminhos. Até porque seu olho fica encantado, brilhando. Não, e o olho dela já é lindo. Exatamente. Fica mais lindo ainda. Não teria como mesmo, né, Bebel? E porque é paixão mesmo, assim, é uma coisa muito, assim, inexplicável. Que incrível. E falando sobre isso de gestão de pessoa, a cultura de empresa, conta pro pessoal, até a gente, uma coisa que a gente traz muito aqui, qual que é a importância de ter uma cultura bem enraizada dentro de uma empresa? Pra mim, cultura corporativa é a coisa mais importante, é o que move de fato a empresa. Eu sempre falo assim, tem várias teorias, né, dos 3 Ps, pessoas, processos e produtos, tem uma série de teorias de negócios. Mas eu sempre digo que sem o P de pessoas, a gente não faz nenhum deles. Que são as pessoas que vão desenvolver os produtos, que vão produzir os produtos, que vão colocar esses produtos à venda, que vão fazer todo o processo que tem por trás, sejam eles administrativos, enfim, para conseguir fazer a coisa acontecer. Então, acho que cultura corporativa é o que determina o sucesso da empresa. É claro que um ótimo produto pode fazer muito sucesso, sozinho. A gente fala que na indústria farmacêutica tem produto que se vende sozinho. Porque é uma super inovação, porque veio algo muito, assim, que realmente muda a vida dos pacientes. E esse produto pode até se vender sozinho. Mas isso é temporário. Um dia virá um concorrente, um dia cairá uma patente, um dia... Agora, o que faz de fato a diferença são as pessoas. E a cultura é isso, é como a gente faz as coisas, como a gente trata as pessoas, como a gente se comporta e como que as pessoas representam a nossa marca. Então, acho que essa coisa da cultura, pra mim, tá no centro, assim, é um dos pilares principais que a gente cuida com todo carinho, assim, com todo amor. Incrível, isso é demais. E como que... desculpa. Pode pegar Não, o só gancho. pra fazer o gancho nisso, que dicas você daria pra quem tá começando uma empresa, pra ela poder criar uma cultura? Como que você perpetua isso? Bebel, a gente pensa tão parecido que eu ia fazer exatamente essa pergunta. Aí eu pode deixar ela falar essa pergunta. Sintonia total. É que já foi, já pegar a dica aqui. Cultura, acho que é uma coisa que leva tempo para se construir. Então, acho que quando você está começando um negócio, a coisa principal é a liderança, né? O quanto você coloca dos teus valores, do teu sonho, o quanto você consegue mostrar para as pessoas que estão com você aonde você quer chegar. Porque todo negócio começa pequeno, ninguém começa grande. E a hora que você começa, você precisa... No meu livro tem um capítulo que eu sou muito apaixonada, que chama Conectando Sonhos. Que eu digo que a cereja do bolo é você conectar o sonho de cada colaborador com o sonho da tua empresa. Cada pessoa que trabalha com você quer chegar em algum lugar. Sim. E aí, como que esse lugar que essa pessoa quer chegar faz sentido dentro da tua história, onde você está levando a tua empresa? Então, eu falo para os meus líderes bastante, que são as pessoas que ou se reportam diretamente a mim, ou os meus pares, que eu tenho mais contato. Eu falo muito para eles, eu falo, gente, a gente tá escrevendo história na indústria farmacêutica. As pessoas vão querer saber quem tá por trás disso. Então, se o marketing tá incrível, a gente tá inovando, quem é a galera do marketing dessa empresa? E acho que é isso que faz o coração bater mais forte. Porque, claro, salário importa, benefícios importa, um clima organizacional incrível importa. Mas tudo isso, em certas doses, o mercado pode oferecer. Sim. Agora, a conexão de sonhos é uma coisa que transcende. E aí a pessoa tá com você por algo muito maior. Ela não vai embora por qualquer motivo. Concordo. Eu entendo também que algum tempo pra cá, antigamente a gente tinha grandes empresas e eles tinham grandes líderes, mas não era tão visto do lado de fora, né? Eu acho que nesse movimento até de Elon Musk, etc., trouxeram essa visão, né? De vocês serem inspiradores para quem tá dentro da empresa, né? As pessoas comprarem eu quero viver essa cultura da empresa, quero viver isso, eu acho que até motiva mais. Você sendo mulher, que a gente ama mulheres inspiradoras aqui no Power, te ama falar de business aqui, tá, gente? É para educar, é para trazer sempre o melhor. Mas mulheres como você,
que estão em posições que são tão importantes, que pode, né, mostrar para os outros que é possível. Quando você começou a ter uma noção do que você poderia acrescentar, não só na cultura, mas de mudança dentro da empresa, com o seu jeitinho ou por ser mulher? Foi uma construção. Acho que o primeiro despertar aconteceu quando eu entrei na empresa e eu não fui criada e não fui preparada para encontrar um mercado há 20 anos atrás que tinha diferença entre homens e mulheres. Para mim era tudo igual. Isso é incrível. E aí eu entrei na empresa e, como eu comentei para vocês, estava lá fazendo meu trainee, mas eu estava na reunião estratégica. E aí eu comecei a entender que as mulheres não estavam em diversos momentos e locais. Não só elas não estavam, mas muitas vezes quando elas estavam, ou elas não se posicionavam, e aquilo me incomodava, ou quando elas se posicionavam, elas eram muito julgadas. Então o homem podia um dia não estar bem, falar mais grosso, bater na mesa, perder a paciência. Se eventualmente acontecia isso com uma mulher, era um burburinho. Então esse foi o meu primeiro despertar, esse incômodo de começar a entender por que elas não estão aqui. Aí depois, claro, a carreira foi passando, a gente vai amadurecendo, vai entendendo que você tem privilégios, que você tá num local que você precisa fazer algo. E aí eu entendi que eu precisava ajudar as mulheres dentro da Apsen. Que incrível. Então eu fiz todo um movimento para ajudar não só mulheres. Hoje a gente tem um programa de diversidade, equidade e inclusão super bacana. Que legal. A gente coleciona cases, assim, que eu sou muito feliz. Então hoje eu tenho 40% das mulheres no C-Level ocupando lugares de liderança, que é uma coisa rara. Às vezes a gente pega a média gerência, a coordenação, você tem até a representatividade, mas quando você sobe para o C-Level, isso fica um pouco mais escasso. Além disso, a gente tem programa de inclusão como um programa de neurodiversidade, onde a gente trouxe jovens neurodivergentes para a Apsen. Que bacana. A gente tem um programa chamado Brilhe na Apsen, que é os processos seletivos que são feitos na Apsen em massa, que são para grupos maiores. A gente faz sempre com esse nome de Brilhe na Apsen. E a gente fez o Brilhe na Apsen Primeiro Emprego. Que legal. E aí é para contratar menores e jovens aprendizes. E a gente fez uma cota, 50% vulnerabilidade social. E aí 50% mulheres, 30% pretos, aí tem LGBTQIA+, PCDs. Que máximo. E aí você faz o quê? Você abre a porta de entrada e dá oportunidade para as pessoas começarem uma carreira e serem capacitadas pela tua empresa para, óbvio que a gente quer que eles cresçam na Apsen, mas inclusive se eles não crescerem na Apsen, que eles vão pro mercado de trabalho assim, né? Preparadíssimos. Aviões, né, no mercado de trabalho. Que máximo isso. Então a gente tem várias iniciativas nesse sentido. E num determinado momento da minha carreira, que foi quando eu escrevi o meu primeiro livro, eu entendi... Qual foi o primeiro, Rei? Foi esse, do Sonho à Realização. Vou ler primeiro esse, depois... São totalmente diferentes. Esse primeiro fala da minha jornada, da minha história de vida, mas não em ordem cronológica. Eu vou lá atrás numa situação, volto em uma outra, sempre assim, tombos e conquistas, né? Altos e baixos da vida. E trago ferramentas para a pessoa buscar o autoconhecimento, para ela, ao longo da leitura, para ela ir também se inquietando. Poxa, será que tem algo que eu tô negligenciando e tal? Que demais. E trazer essa coisa do sonho, assim, né? De que ninguém vai parar você na rua, bater nas suas costas, dar dois tapinhas e falar, eu vou te ajudar a realizar o seu sonho. Isso não existe, né? A gente que tem que arregaçar o peito e falar, vamos lá, vamos pra cima. Aliás, né, eu acho que essa falsa realidade, né, muita gente acho que pensa assim, não, olha, alguém vai me ver um dia. Eu acho que a oportunidade, ela tem que ser vista quando você mostra mesmo, né? Sim, a gente você que tem que cava as oportunidades. Aberto, né? Eu também concordo muito. E quando eu escrevi esse livro, foi muito legal, assim. Ele surgiu de uma palestra que um amigo meu me desafiou a fazer. Na época eu não queria palestrar, não achava que eu tinha nenhum tipo de talento pra isso, enfim. Ele quase que me forçou, porque ele me colocou como confirmada num evento, postou um banner. E você lá, tipo, oi. E me ligou. Porque ele já tinha tentado me convidar várias vezes. Você já está aqui? Ele tinha tentado me convidar várias vezes e eu falava assim, ai, minha agenda tá cheia, não, esse mês eu não posso, nossa, eu vou viajar, né, mil desculpas. Até o dia que ele viu que eu não ia aceitar por bem, e ele resolveu, postou, ele é um cara da indústria também, presta serviço pra indústria e a gente conhece muita gente em comum. E ele até brincou comigo, ele falou, agora vai ficar chato, porque eu postei, as pessoas te viram como confirmada e aí você não aparece no evento.
Adorei E aí ele eu já. falei pra Já ele... sei como fazer pra Exatamente, gente. Vou exatamente. colocar você, avisar. Ó, tá confirmado. Esse tá Porque já todo confirmado mundo já aqui, tá né? perguntando que horas você chega. Já sabia, agora. Complicar a agenda de vocês mais ainda. E aí, ele se chama Caê, né? E eu liguei pra ele e falei, Caê, o que você espera de uma palestra minha? Porque, poxa, falar em público, na Apsen, eu já tinha muito essa coisa. Esse não é o problema. Então vamos passar. Eu falei, mas eu vou falar sobre o quê? Aí você vai contar a tua história de vida. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. Eu falei, mas o que eu tenho pra contar da minha história? Aí na época eu chamei uma psicóloga e ela me ajudou a transformar a minha vida numa linha do tempo. E justamente esses altos e baixos, quais foram os principais aprendizados? Eu quase que fiz um processo ali de autoconhecimento. E aí eu fiz a minha primeira palestra num evento só pra mulheres. E a hora que eu terminei a palestra, fiz uma fila de mulheres pra me agradecer. Que máximo. E eu parei. E assim, eu tenho, no meu primeiro livro tem foto minha rasgando o vestido de noiva, porque eu já fui casada uma vez, eu sou noiva agora, me divorciei cedo. Então cada mulher que vinha na fila me falava alguma coisa, ou assim, poxa, eu tô num relacionamento abusivo, obrigada, acho que eu vou ter mais força. Ou, não tô feliz no meu relacionamento, ou me divorciei e achei que as coisas tinham acabado, ou em relação ao trabalho, ao empreendedorismo. Então eu percebi que a minha história se conectou com diferentes mulheres em diferentes aspectos. E aí eu saí de lá, e até eu lembro que eu abracei o Caê e falei, nossa, eu adorei, quero fazer mais. Aí nunca mais parou, né? Aí nunca mais parou, aí nasceu o livro. Que massa. E eu vi aqui que tem prefácio de Luísa Trajano. Você faz parte das Mulheres do Brasil também? Também. Ai, olha só, a gente adora também. Várias delas já passaram por aqui também. A gente tá esperando a Luísa, né, Bebel? É, a Luísa Só falta a Luísa. Vem, Luísa, Não, vem. a Luísa é maravilhosa, tem A que agenda vir. dela é difícil É também, mas difícil. acho que a gente vai fazer isso. A gente põe que ela tá confirmada Exatamente. e que fala, ó, você tá Já vi confirmada. Lu, estamos te esperando. Todo mundo ter tá que te ser esperando isso. aqui. Tem Confirmadíssima. vários comentários, exato. Você já posta também. Ah, Luísa, feliz que você vai no tal. Exato, a gente faz todas as amigas da Luísa escreverem embaixo. É isso. Já entendemos, Ah, mas Isabel. É, gente, a Só- Sônia só Rez aproveitando veio o gancho, também. não Vou tem falar, nada a ver, Sônia, mas posta. tem. Um amigo do meu marido, uma vez, queria muito fechar um negócio com uma empresa. Aí ele pegou várias pessoas influentes e pediram pra essas pessoas ligarem pra esse cara da empresa que ele queria fechar e falar sobre ele. Adorei. E aí, ele abriu o WhatsApp dele, tipo, tinha assim umas 6 pessoas super influentes falando sobre ele, e ele ligou pra ele. E ele atendeu. Adorei, gente. Porque ele falou assim, Uma escuta, boa quem é você? tática. O que aconteceu? Uma boa tática de Falando negócio. sobre você aqui. Fale o que você quer. Adorei, Gente, adorei. que Deu incrível. certo. Deu muito certo. Fecharam o negócio. Uma foi ótima dica de business, gente. Fecharam o negócio. Foi super, foi um demais. case bem legal. É legal isso, é uma É. boa dica. Adorei. Vamos Não, fazer aqui, ó, você deve ter passado a sua informação pra ele, falou, adorei essa. É. E veio depois, tá vendo, gente? Uma ótima dica de empreendedorismo aqui. isso. Demais. E como foi escrever 2 livros? Você fez sozinha? Você teve ajuda de alguém? Como que foi isso? Desafiador. O primeiro foi muito mais desafiador, né? Como que eu comecei? Eu tenho, fora esses 2, eu sou coautora de 2 outros livros. Então, minha primeira experiência foi como coautora num livro de business, fazendo um capítulo. E aí foi legal, porque deu pra sentir como que era escrever um capítulo, como que era, né, vivenciar a história de ter um livro e tal. E na sequência, eu queria escrever esse primeiro. O primeiro foi muito desafiador, porque eu fiz uma produção independente. Eu queria Legal. esse livro, meu livro é uma experiência, é um papel super especial, tem 1 milhão de fotos, tem toda uma diagramação que eu sonhei. E nenhuma editora queria lançar esse livro, porque tinha um custo Alto. muito mais alto e tal. Nossa, mas é impecável, parece que tá num álbum. É, eu queria fazer as pessoas viverem essa imersão. Então eu abri uma editora. Não dá, Rê, eu pelo fiz amor, uma abri produção uma editora, independente. adorei. Então foi um Que negócio assim, demais, bem desafiador. Maravilhosa. Eu não sabia nada, eu fui descobrir toda a burocracia que era necessária pra se lançar um livro, pra se abrir uma editora, enfim, além da dificuldade de escrever um livro. E tudo isso enquanto você trabalhava na Apsen e fazia... Sim, sempre. Ah, entendi. Todas Uma as coisas eu uma faço na pessoa paralela. só, ok. Choque, Enquanto tem isso, ela choque. ficava maravilhosa também, né? Então, tudo bem. Não, Bom, o livro continua. é lindíssimo, você é linda. Gente, ó, e não, fora que treinando ainda. Não, exato. Enquanto isso, ela ficava maravilhosa, trabalhava na Dá Apsen e pra fazia fazer livro na minha treinando, história. Que competindo. mais? Competindo, Sim. eu tô em choque. Mas o que aconteceu antes desse livro? Eu lancei um blog. E eu tenho blog até hoje, é uma coisa, meu marido fala, nossa, blog é muito antiquado. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me expressar através da escrita. E eu amei ter blog, assim, pra mim foi uma coisa muito Então, você deve gostosa. escrever bem já, né? Sim, Isso ajuda. isso ajuda muito. Não, minha Rê era loira.
Não, então, a gente falou aqui no começo, antes, né? Eu também já fui assim, camaleoa. Tô em choque. Já peguei, eu entrei bem na. Eu peguei aqui na linha do tempo. Adorei. Tô em choque, Rê. A gente acabou de começar o Powercast com a Rê. Tem 100 perguntas ainda pra ela. E o segundo livro já é um livro de business. E aí eu já fui para uma editora, eu faço parte do mastermind do Joel J. E a dona da editora Gente, que é a Roseli, que eu amo de paixão. Roseli, beijo. Ela me orientou muito, então já foi totalmente diferente. Eu usei a metodologia Gente para escrever, que eles têm uma metodologia. Como é essa metodologia? Hoje eu tô numa trava-língua, metodologia. Eles lançaram, o livro da Trajano foi com eles também. Foi com eles também. A gente foi lá. Então, é assim, primeiro que eles se denominam como uma editora que só lança best-sellers. Então tem já uma super pressão, assim, do tipo, pra você entrar aqui, você tem que ser um best-seller. Hoje eles até têm um outro selo, que é o Gente Autoridade, que é pra dar oportunidade pra pessoas que estão começando e tal. E aí eu conversei com a Roseli, eu falei, Roseli, eu quero estar no Gente, não quero estar no Gente Autoridade, né? E eles têm essa metodologia que orienta você a fazer um projeto antes de escrever, porque o meu primeiro livro eu escrevi mesmo. Saí escrevendo. Eu fiz uma pequena estrutura, mas saí escrevendo. O segundo, ela me ensinou a fazer um projeto. Então você vai desde o que eles chamam de ideia genial. A ideia genial do meu livro é foque as pessoas e acerte os números. Legal. Ou seja, lucro como consequência do resultado, né? Então assim, foca nas pessoas que o resultado vem. Não busca o resultado pelo resultado, porque aí tem o preço a se pagar. E a gente sabe que tem muitas culturas corporativas que vão por esse caminho. O caminho de tirar o sangue e tal. Sim. Então você vai, parte da sua ideia genial, depois você já estrutura como que é a tua abertura, qual que é o teu aquecimento, qual que é a tua conexão com o teu leitor. Quem é o teu leitor? Qual é o teu avatar? Muitas pessoas vão ler o seu livro, mas você tem que escrever ele para um avatar. No meu caso, são líderes, empreendedores e empresários que estão sentindo a dor do seu negócio crescer. E tá sentindo que assim, sabe, tipo, como que eu vou administrar esse, tipo quando você tenta pegar areia, que escorre pelos dedos? Esse é o meu avatar. Então você define o teu avatar, você tem a tua ideia genial, você tem como já era um empreendedor que já tava em fase de crescimento e tava virando a chavinha para crescer mais. É isso. E aí depois você estrutura os capítulos. E tem geralmente os de negócios, assim, tem que ter uma metodologia. Qual que é a tua metodologia? A minha metodologia, como que nasceu? Eu sentei, isso foi um conselho de um amigo meu, eu sentei um dia e eu escrevi o que a gente tinha feito na Apsen nos últimos 5 anos. Exatamente o que tá aí nesse livro. Não tô curiosa, agora vou ter que ler esse primeiro, desculpa. Vou dar uma pausa aqui no episódio, já mudei umas 5 vezes. Exatamente. Espera um pouquinho. A gente grava de novo com a Rê e volta aqui com ela. Adorei, devia ter mandado antes, eu ter pedido antes pra ela, pra gente já bater com você. Não, já tô curiosíssima. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você escreveu por esse... Eu já tô antecipando a sua pergunta. Você escreveu quando virar essa chavinha exatamente porque era um momento que você tinha passado e não tinha conseguido construir direito, ou precisou de mais suporte dentro da empresa? Ou você... Desculpa. Quando você falou que é exatamente para esse empreendedor que tá virando, né? Sim. Que não consegue. Você passou por isso e quis ajudar? Eu passei por isso e quis ajudar, mas principalmente eu me tornei mentora de mulheres pela Winnie Woman, da IY. E eu mentorei várias mulheres. E você viu essa... E aí lá, o que acontece? São negócios que faturam até 4 milhões ano. E a principal dor dessas mulheres é sair do lucro presumido para ir para um sistema de impostos diferente. Pode ser lucro real, pode ser... E elas vão ter que aumentar muito a carga tributária, e elas vão ter que faturar muito mais, então elas precisam dar um próximo passo. E aí, naquele momento, mentorando várias mulheres, eu fui observando, gente, eu acho que eu tenho... Do lucro simples, perdão. Eu acho que eu tenho muito a contribuir com essas mulheres, porque eu ajudei muito elas a estruturarem o negócio e especialmente estruturarem o emocional delas. Uma das coisas que eu mais observei mentorando mulheres é que elas já eram muito... Eu ia falar a palavra aqui, vocês entenderam, Pode falar a palavra. Elas eram muito foda, muito. Porque elas tinham construído negócios incríveis, estavam batalhando e empreendendo no país como o Brasil, que é uma baita de uma dificuldade. Sim. Muitas eram mães, algumas eram mães recentes, tinham criado os filhos com seus negócios, enfim. Mas elas não se sentiam preparadas para dar o próximo passo.
faltava, sim, ferramenta. E aí, o papel das mentoras, da própria Ernest Young, é entregar essas ferramentas para que elas possam ter recursos para dar esse próximo passo. Mas mesmo com todo esse banho de loja, todo esse recurso, eu sentia que o que faltava estava além. Era muito mais uma questão comportamental, assim, de acreditar que elas podiam, de acreditar que elas estavam preparadas. Então, no fim, eu me vi num papel muito mais, assim, de coach, assim, do que, de fato, mentora, né? E é uma coisa que eu percebi que eu ajudei muito a dar esse próximo passo. Legal. Então, quando eu fui escrever o livro, eu falei, foi uma dor que eu tive. Eu encontrei recursos pra sair buscando, fazendo MBA, curso, coaching, mentoring. Aí eu falei, poxa, acho que eu posso encurtar isso pras pessoas. Eu posso trazer um método que funciona, que eu já apliquei, né? Não é uma teoria que eu li, não é um negócio que eu estudei, e ajudar as pessoas a darem esse próximo passo. E eu abro o meu livro falando sobre o mundo que a gente está vivendo. Um mundo que tudo é muito rápido, que tudo é muito veloz, que tudo é muito incerto, e que tudo que a gente aprendeu nas escolas de negócios se tornam obsoletos no dia seguinte. Concordo plenamente. Então a pessoa já se sente incapaz por conta de todo esse movimento, né? Essas disrupções que estão acontecendo, essa tal da uberização em tudo quanto é negócio. Então a gente vê muito empreendedor com a dor do meu negócio vai existir no futuro? Se ele existir, como que ele vai ser? Eu tô preparado para fazer algo diferente do que eu sempre fiz? E a ideia do livro foi trazer por esse caminho. E aí eu botei um temperinho Renato Spalletti também, né? Porque eu botei um belo de um capítulo recheado sobre diversidade, equidade e inclusão. Que massa. Que aí era uma coisa que eu queria mesmo, assim, disseminar. Que eu sei que é uma coisa que, na nossa bolha, aqui em São Paulo, nos grandes negócios, nas multinacionais, está muito disseminado e é um assunto que está muito em alta. Agora, quando você vai pro empresário, pro empreendedor pequeno, médio, isso é uma novidade pra eles, assim, eles nem têm isso no radar, às vezes eles falam, nossa, mas eu nem sabia, minha empresa é super inclusiva, mas nunca tinha pensado nisso. Mas então, assim, trazer é por isso que o Power também tá aqui, viu, Rê? O Power, ele veio exatamente pra gente trazer esse movimento pras pessoas, eles assistirem, maratonar mesmo, né, Bebel? E pegar dicas de vocês, se inspirar em vocês que trazem essas dicas, porque a gente atinge desde o pequenininho mesmo, do médio, de vários, mas pra trazer essas dicas de ouro de vocês, que às vezes o óbvio não é óbvio, né? Sim. A pessoa vê, mas assim, nossa, não tinha isso. Ontem a gente tá nesses últimos dias de Fashion Week aqui, a gente tava vendo como a sustentabilidade, a inclusão tava super em alta. Exatamente. Esse assunto tá exatamente. bombando. Muito. E é tudo, né? Social, parte de ambiental, tudo tá muito em alta, que a gente tem que olhar pra fora, né? Não pode só ficar aqui não, dentro. E que riqueza que a gente tem no nosso país, né? A gente tem a oportunidade de viver num país que é um continente. Que a gente tem tanta diversidade, tanta riqueza natural, tanta oportunidade, tanto empreendedor incrível. Você pega, na Winnie Woman eu tive a oportunidade de conhecer empreendedoras da Amazônia, empreendedoras de vários locais, assim, com produtos incríveis, mas com realidades muito distintas. Sim. Às vezes esse tema especialmente, como eu palestro bastante, eu levo sempre esse tema, eu percebo que às vezes quando você vai lá pro extremo sul, ou quando você vai pro extremo norte, assim, tem uma percepção ainda um pouco diferente em relação a isso. Por isso que eu falo que a gente também, às vezes, tem que tomar cuidado com a bolinha que a gente cria, Sim. ou aqui em São Paulo, com as pessoas que a gente convive, porque a realidade do nosso país ainda não é essa, mas a gente tá caminhando pra isso, né? Exato. Eu tenho uma curiosidade agora mais farmacêutica. Nem sei se eu vou perguntar isso direito, mas assim, como que funciona nessas gôndolas de farmácia, que são vários remédios que meio que têm a mesma função, e eles são parecidos, às vezes até no nome, na identidade. Isso é, como que funciona isso? São, tipo, as indústrias realmente querendo brigar pelo espaço na gôndola? Ou é porque caiu uma patente e aí podem fazer igual? É uma curiosidade meio, não sei. Deixa eu ver se eu consigo começar antes um pouquinho da tua pergunta. Os produtos que ficam fora do balcão são os produtos isentos de prescrição. Tá. Então, ali são os produtos que a gente pode consumir, que os laboratórios podem fazer propaganda direta. E aí tem os suplementos, tem toda a parte de estética, higiene e beleza, tem uma série de vitaminas, tem uma série de coisas, né? Esses produtos, geralmente, têm uma barreira de entrada menor. Poucos são patenteados, alguns são, enfim. Então, acho que é mais uma questão de movimentação de mercado mesmo, de as pessoas se entenderem num sucesso ali e se espelharem, né?
Eu tenho vários colegas que fizeram cases muito incríveis e depois o que acontece é que a concorrência vem no caminho que já deu certo. Tá lá, o detox, o negócio de detox, tudo é ox, não sei o que. Você uma sequência que você olha lá, você nem lembra o que você veio comprar, né? Exato. E aí o que fica dentro do balcão são os que são por prescrição médica, e aí tem receita retida, receita tarjada, preta, enfim. E eu acho que acontece muito essa questão das pessoas seguirem a manada, né? A gente tenta muito na Apsen inovar. Então, vou dar alguns exemplos aqui para tangibilizar o que é isso. Então, por exemplo, a gente teve o primeiro psicobiótico do Brasil. Então, o primeiro probiótico que atua no eixo cérebro-intestino para tratar ansiedade, para tratar toda essa parte de cognição. Então, foi uma baita inovação. Depois de um tempo, vem algum concorrente e acaba entrando ali num caminho semelhante. Isso acontece bastante com quem tem um DNA de inovação como é o nosso. Nós fomos, por exemplo, o primeiro laboratório a trazer uma solução de uma enzima para intolerantes à lactose. Que legal. Nós fomos a primeira. As pessoas tinham que importar, era um super trabalho. Ai, gente, vai viajar, pelo amor de Deus, traz pra mim e tal. O que a Rê já ter falado, 2 produtos que eu já gostei. 2. Exatamente. Aí, por exemplo, esse também depois a gente associou com probiótico para tratar a flora. Então, assim, a gente tem o DNA de inovação. Nossa principal vertente é prescrição médica. Então, a gente vai no médico, levar conceito, para o médico prescrever e o paciente comprar na farmácia. E a gente sempre trabalha com essa inovação e inovações incrementais, que é justamente essas associações, essas coisas que a gente faz para diminuir a quantidade de vezes que o paciente precisa tomar um medicamento. Que antigamente, os mais antigos, a gente tomar de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. E cada vez mais a gente vê tecnologias de liberação prolongada, que as pessoas tomam uma vez ao dia. E isso é super legal. Você vai pensando na comodidade, desde do paciente mais idoso até aqueles que têm dificuldade para engolir. Então, a nossa essência é pensar sempre muito em como que a gente pode trazer soluções médicas não atendidas e trazer essa inovação e trazer essa melhoria para o paciente. E aí o que você perguntou, o que acontece um pouco é que acaba que a concorrência vem e segue um caminho, vira meio que tendência. Então, é o que você falou, seja uma terminologia, um jeito de propagar. É tudo uma sequência, né? Eu perguntei porque esses dias eu fiquei meio gripada, eu fui comprar um remédio. E eu sempre pegava ele, tipo, ele tem 2 cores, e eu sempre pego ele e vou. E aí, vocês acreditam? Eu comprei outro. Tipo assim, era o mesmo remédio, mas era outro. Era a mesma cor. Eu peguei e levei, aí eu fiquei... Gente, tipo, fazia o mesmo efeito, mas era um desses casos. Eu falei, gente, eu nunca tinha comprado, porque eu sempre vou naquele mesmo, mas era cor tudo igualzinho ali, eu peguei e levei. Sim. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, mas como pode isso, né? Não sei, é um mercado bem competitivo, né? E a gente tem, assim, diferentes posicionamentos, né? A Apsen faz parte de um grupo de indústrias farmacêuticas que trabalha, como eu falei, com inovação e que trabalha o conceito no médico. A gente tem um grupo de indústrias farmacêuticas que não fazem a propaganda no médico, fazem o trabalho no varejo. E essas empresas que trabalham mais varejo tendem a fazer coisas nesse sentido, porque aí é a venda, é o volume, não é a diferenciação. Entendi. Ai, já vou tirar minhas curiosidades, que só dos remédios aí, das coisas que você falou, já gostei muito. Qual foi a tecnologia, assim, que você mesmo falou, olha que incrível, a gente tá mudando esse conceito? Porque quando você falou de intestino e cérebro, né, eu fiz aquele exame genético. Sim, eu fiz também. Muito é muito legal, maravilhoso, né? E elas veio uma médica depois falar com a gente, ela falou exatamente isso, que estão estudando muito o intestino e falando que o intestino é o nosso segundo cérebro e que é totalmente ligado com o emocional. E eu vejo que nós, mulheres, principalmente, temos muita dificuldade de lidar com o intestino, né? Mulher viaja ou, sei lá, tá com uma parte emocional. E tanto na reconstrução de flora e tudo mais. Vou falar por mim mesma, tá, gente? Porque eu tive antigamente muito problema de intestino irritado por causa de lactose e tudo mais. Como que vocês entendem? Vocês entendem que há uma procura médica muito grande, que as pessoas não sabem o que tomar direito para vocês fazerem um produto com benefício? Ou vocês entendem que nos estudos que vocês estão fazendo acham coisas diferentes e querem complementar o que está acontecendo? Deu para entender? Porque acho que 5 minutos aqui falando. Deu. Eu acho que é uma mistura de vários fatores, né? Eu acho que tem um contexto Brasil. O Brasil está se tornando um país que está mais
desperto para longevidade, para prevenção. É uma coisa muito mais recente aqui no nosso país, se a gente pegar a tendência de Estados Unidos, Europa, de outros países, Japão. Então é uma coisa que o Brasil está começando a despertar e aí o público passa a ter interesse. A gente tem acesso a muito mais informação. Então hoje o paciente, ele está empoderado. Ele chega no médico já com uma pesquisa no Google, já conversou com um monte de gente, já tem muita informação. Então a gente tem essa diferença do passado, que a nossa única fonte de recomendação ou atualização era o médico, e hoje o paciente, ele tem esse monte de informações que é para o bem e para o mal, né? Sim. Então, o papel fundamental do médico, que é ponderar o que de fato é necessário ou não para cada caso, né? E do Google não é. Gente, o Google nunca dá o melhor resultado. Exatamente. Do Google que a gente pesquise cada vez Não, mais. gente, cada vez o mais Google é uma coisas. tragédia, né? Toda vez que eu coloco lá, Eu sai sempre com vou mais morrer, parafuso. tipo, Exatamente. falar, tá bom, vou despedir da família. É sempre Exato. assim, o Google nunca Não dá é bom. pra colocar. É. E a gente tem olhado muito para essa questão da prevenção, né? Hoje a gente fala em viver mais e melhor. A gente tem buscado muitas soluções para que as pessoas vivam mais e melhor, com mais qualidade, com mais... Então a gente tem, por exemplo, uma linha que a gente chama de músculo-esquelética, que é para trabalhar toda a parte muscular, ossos e articulações. Que legal. Que são coisas que vão sendo degeneradas a partir do momento que a gente vai envelhecendo. Então eu tenho um produto, por exemplo, para sarcopenia, que é a perda de massa magra que acontece a partir dos 30 anos. Então, fez 30 Caramba! anos, 31, você já tá começando a perder massa. Gente, eu vou virar agora minha nova parceira da Rê. Inclusive, né? Gente, todos, que demais tudo que ela fala, eu quero. Então a gente tem muito esse olhar nesse sentido. Assim como a gente tem também um olhar bastante importante, que a gente tem uma outra linha a linha principal da Apsen, que é Sistema Nervoso Central. E o primeiro produto da Apsen é um medicamento de prescrição, que é um antidepressivo. E aí esse antidepressivo é um exemplo bacana para eu te contar essa questão da tecnologia. Porque a gente começou com ele, era uma molécula isolada, de liberação imediata. Tá. E ele é utilizado como liberação imediata, muito como indutor do sono e tal. Depois veio uma tecnologia nova, onde ele era liberado de forma prolongada. Então você não tinha o pico de liberação e você tinha essa liberação prolongada, que a gente chama de retarde. E aí ele já pode ser usado em doses mais altas para uma depressão. Tá. E mais recentemente a gente lançou um outro produto com a mesma molécula, só que ele tem uma tecnologia chamada Contramid. E aí ele já é uma outra forma de absorção, em que ele pode tratar outros meandros da ansiedade e da depressão. Que abre-se um parêntese aqui, né? Primeiro, todo mundo tá cansado de saber que é a doença do século, né? Todo mundo tá cansado de saber que os índices de ansiedade, depressão, burnout estão Subiram explodindo. absurdamente. E existe um aspecto muito grande de variáveis entre tipos de depressão, tipos de ansiedade, né? Então, assim, quando eu converso com os psiquiatras, eu fico fascinada, porque é tão delicado a diferença entre uma patologia e a outra. E não tem um exame, você não faz um exame de sangue e sai lá, depressão. Não. Né? É uma coisa que realmente... Nem bipolaridade, nada, né? Demora um tempo pra ser diagnosticado, né? Então é um trabalho do psiquiatra de muita conexão com o paciente, de muita confiança, paciência, porque às vezes você descobre qual que é de fato a patologia testando uma medicação que não dá certo. Aí você fala, não, então vamos... Esse diagnóstico não é por exclusão, né? Sim. Então a gente procura trazer essas tecnologias que você vai usando uma mesma molécula de outras formas. E aí você consegue ter menos efeito colateral, você consegue usar dosagens mais altas. Então acho que essa coisa da tecnologia vai muito por esse caminho. E Que você demais acha que, vou fazer um push aí, sobre essa doença do século, né, que é a depressão, e todas as coisas que aconteceram nos últimos anos e que vieram pra cá também. Sim. Minha pergunta é,
Você acha que com toda essa tecnologia, daqui uns 5 anos a gente consegue ajudar a melhorar o bem-estar, né? 5 anos é muito pouco, 10 anos. Como que você enxerga um futuro dentro da parte da farmacêutica daqui 10, 20 anos? Você acha que a gente consegue passar mais ileso, trazendo toda essa tecnologia de inovação para as pessoas conseguirem se adaptar e melhorarem com ansiedade, com depressão? Ou você acha que ainda pode ser que a gente não consiga evoluir nisso? Eu acho que a área da saúde como um todo está evoluindo muito. A gente tem percebido movimentos mais recentes de uma evolução bastante grande em todos os aspectos da saúde. Até se a gente olhar para iniciativas de startup, hoje as health techs são a crista da onda, né? O que está mais hypado na parte de novas startups, de negócios novos e tal. Então, eu acho que vai ser, assim, uma enxurrada de inovações e de movimentos. A gente sentiu muito isso quando a Amazon entrou na saúde. Foi o momento que a gente falou, cara, agora é o momento. Teve o momento das fintechs, teve o momento, né? Acho que foi o momento que a gente sentiu, agora é o momento da saúde. E tudo que a gente precisa em saúde para dar certo é recurso, bons pesquisadores e uma atenção dedicada, né? Então, acho que aí fica até um apelo que eu acho que o nosso país precisa investir mais, dar mais oportunidade para o desenvolvimento da indústria nacional, para o desenvolvimento da inovação no país. Tem uma série de coisas sendo discutidas que precisam andar. Eu faço parte de alguns conselhos que fomentam essas discussões para que a gente consiga ajudar a indústria nacional a desenvolver mais. Porque hoje a gente sabe que se desenvolve muito mais moléculas lá fora do que aqui. Porque o custo é altíssimo, os prazos são gigantes e aqui a gente tem pouco incentivo para fazer isso. Mas eu creio que a gente vai viver uma transformação muito grande na saúde. E essa parte emocional, essa parte, eu acho que tem um grande pedaço dela que é tratamento, que é necessário, que a gente precisa de medicação, que a gente precisa. E tem uma grande parte que eu acho que a gente tem um papel grande de conscientização, de acolhimento, de informação. Então, eu acho que as empresas estão despertando, assim como acontece com a Apsen. Hoje a gente se entende como uma empresa que produz medicamentos e suplementos, mas que é uma empresa da área da saúde, que trabalha na conscientização, que trabalha na capacitação médica, paciente, cuidador. É um olhar 360 de várias formas que a gente pode ajudar. Depressão é um exemplo. A gente teve Setembro Amarelo e a gente faz muitas iniciativas nessas datas comemorativas. E Setembro Amarelo pra gente é sempre muito marcante, porque tem pessoas que dizem que deixaram de tentar um suicídio porque ouviram um conteúdo de um médico que veio convidado pela Apsen para conscientizar, para dizer que tem saída, para explicar. Às vezes a pessoa nem sabe o que tá acontecendo com ela, né? Então, quando você traz quais são os sintomas, o que a pessoa tá sentindo, quem já passou por isso e saiu, ou seja, tem luz no fim do túnel, tem caminho para seguir. Então, acho que as empresas estão se entendendo como empresas que vão ser empresas de educação, de produto e de mídia, né? Então, acho que isso vai ajudar muito a saúde. Então, a gente vai sim ter novidades tecnológicas e acho que a gente vai ter esse braço humanizado da área da saúde atuando junto. E eu sou otimista. Eu acho que a gente vai ter uma situação muito diferente na saúde em pouco tempo. Agora, nosso país é uma surpresa, né? Sim, concordo. Pois é. Concordo. Mas é por isso que todo mundo vai viver muito mais agora, né? Exato. Ela vai ser eterna, você vai viver até o 100, todo mundo vai... A gente queria aproveitar pra te presentear. Com a Phelps. Ai, que delícia! Você que tem um kit. cabelo tão bem cuidado, para deixar seu gosta de se cabelo cuidar, mais né? cuidado ainda. Bárbaro, Nossa muito parceira obrigada. aqui também, enquanto você está assistindo aqui, o nosso episódio tá passando o QR adorei. Code, acessa também. Gente, a Entrega Phelps para tá todo o presente Brasil. em mais de 50 50 países. Você vai amar. Fora que é super cheiroso, tecnologia avançada. Tá mais de 50 países também, né, Bebel? Exatamente. Adorei, muito obrigada. Imagina, espero que você goste. E é isso, tá alinhado junto com vocês, que eles também são super preocupados com tecnologia, vão atrás de inovação e é incrível, Que você vai bacana. amar e você conta pra gente. Com certeza. Obrigada pelo presente. Imagina. Então vamos para nossas powers. Vamos. Rê, a gente quer fazer, já vai fazer um convite pra ter a Rê aqui de volta. Opa, Tô com amando, certeza. gente. É, a gente Eu pode tiraria fazer uma um número parte 2, dois. number 2 aqui, porque, gente, tá... Assunto não assunto falta, não né? A gente pode fazer uma Falta. parte 2 lá
dentro da fábrica de vocês. Exato, pra Pode. gente conhecer. Vai ser um prazer enorme. A gente adora, a gente fora que eu faz. sei que vocês também são curiosos e vão adorar. A gente já A mostra gente como fala funciona. com carinho que é a nossa fantástica fábrica de medicamentos. Ah, então Gente, pronto. a gente- Aquelas, vamos. fica o convite. Eu nunca conheci uma fábrica. Aliás, Super onde fica a convidados. fábrica? Fica em Santo Amaro. Ai, vamos! Lógico, Então, quando o vocês próximo quiserem. episódio a gente faz lá. Quando vocês E quiserem. aí a gente já mostra pro pessoal como Mas funciona. preparem-se, porque ó, eu tenho tatuado aqui. Ai, mundo que vai lá se gente! apaixonado. Ai, aliás, é a minha cor favorita. A gente já sai tem de lá nosso de azul no já. Power também, tá tudo certo. Adorei, gente. Então vamos para as nossas powers. Vamos lá. Rê, o que move a indústria farmacêutica? Inovação. Boa. Você acha que as pessoas estão ficando mais doentes? Sim. Infelizmente, sim. Não gostaria de dar essa resposta, mas eu acho. Tanto emocionalmente, como a gente acabou de comentar, né? Quanto estão surgindo cada vez novos vírus, bactérias cada vez mais fortes, né? Inclusive, hoje, por coincidência, 7 horas da manhã, que é o horário que eu gosto, tive consulta com o meu endocrinologista. E eu tava conversando com ele sobre isso, né? Sobre o quanto esses novos vírus e essas novas bactérias estão vindo cada vez mais fortes e esse movimento que tem acontecido. Então, a própria indústria tem se preparado para ter medicamentos que sejam condizentes para combater essas novas demandas. Que bacana. Então, acho que sim. Nossa, ali eu já entraria com umas E 100 outra, perguntas a gente pra ela. vai viver A gente vai mais. ter que fazer... E vai ter mais, vai ter né? mais. Né, mais doenças senis, mais situações atreladas ao próprio envelhecimento. Como a Aspen se planeja para a próxima sucessão? Olha, isso é um tema super legal, porque eu brinco lá na Apsen que meu pai tem a missão de viver 100 anos. Então eu falo até no P&D, eu falo, gente, vocês têm que desenvolver alguma coisa aí pro meu pai ficar pleno, maravilhoso até os 100 anos. Então a gente não fala em sucessão, assim, nesse sentido do Renato se aposentar, assim. Isso pra gente não existe no nosso radar. Porque a gente é muito complementar. Eu e meu pai, a gente é tipo o yin e o yang. A gente é muito mais forte juntos, assim. Tudo que eu tenho é o que complementa ele, tudo que ele tem é o que me complementa. A gente se tira da zona de conforto. Então, acho que é muito legal, assim. Então, eu acho que a gente fez uma boa casadinha. Agora, claro, a gente pensa não só na questão da sucessão, mas até eu já penso no momento que nem eu estiver mais aqui, assim. Então, a gente pensa muito na sustentabilidade do negócio. Eu cuido de algumas áreas na Apsen e uma delas, ela tá totalmente focada com governança, processos, políticas e essa parte de estruturação para o futuro, para que a empresa mantenha a sua cultura corporativa, a sua essência, independente de mim e do Renato, que estamos lá hoje na operação. Olha, não sei como seu pai é, mas você é um avião, viu? Mas Não não tá, foi, e não, inegável aqui, né? Que sorte é dele. Pra quem tem empresa familiar, queria que você passasse algumas dicas, 2, 3 dicas. Quem entra numa empresa familiar, o que fazer para melhorar dentro dos desafios? Para quem entra numa empresa familiar, eu acho que a primeira coisa é entender a cultura da empresa. Porque toda empresa familiar é muito passional. Você imagina que o fundador tá lá, o dono tá lá, é um negócio, né, visceral. É diferente de uma empresa estruturada, multinacional, ou que já tá toda profissionalizada, assim. É inevitável dizer que o amor é diferente. Um executivo pode estar super engajado, vestir super a camisa, mas nunca é igual com a pessoa lá que fundou, que sonhou desde pequenininho, que cresceu. Meu pai, quando fala da empresa, ele fala, eu entrei aqui de calça curta. Então não dá pra dizer que é a mesma coisa. Então, acho que quem chega de fora tem que entender como que as pessoas fazem as coisas aqui. E tem que ter a sabedoria de não deixar que a cultura impeça que você traga a inovação. Porque você vem de fora justamente para oxigenar. Então é um limiar tão delicado, ao mesmo tempo você tem a missão de renovar, de tirar da zona de conforto, de fazer aquela empresa ir mais longe, sem que isso pareça ofensivo ou passando por cima dos valores, ou... Então, acho que leva um tempo para a pessoa absorver os valores e a cultura e, ao mesmo tempo, trazer, olha, eu tenho bagagem aqui da minha carreira que eu trouxe na minha mochila para colocar a serviço da empresa. E para quem, no meu caso, faz parte da família, né? Eu acho que tem 2 visões, a do fundador e a do herdeiro. E a grande dor, que eu mentorei muitas empresas familiares, a grande dor é que o herdeiro, quando ele chega... o propósito dele ainda não está conectado com o da empresa. Ele chegou num negócio que já existia. Eu, por exemplo, cheguei num negócio de um líder super inspirador. O meu pai é muito inspirador. As pessoas amam ele.
Então você já chega com uma expectativa altíssima, né? De, poxa, quem que é a filha do Renato, né? Quem que vai estar junto com ele nessa jornada agora? Será que ela é parecida com ele? Será que não é? E de você conseguir ter a tua personalidade, porque eu sou completamente diferente do meu pai. Meu pai é tímido, meu pai é mais quieto, eu sou super expansiva e tal. E eu soube deixar a minha personalidade fluir, e ao mesmo tempo eu levei um tempo pra encontrar o meu propósito dentro do sonho dele, que foi o sonho dos meus avós. Então isso foi uma coisa que aconteceu com a maturidade. O dia que eu olhei pra empresa e entendi que o meu sonho estava conectado ali, que as coisas que eu queria fazer, eu poderia fazer através da Apsen. Então, implementar diversidade, equidade e inclusão, isso é uma das coisas que me move, assim, né? Representar as mulheres, me move. Ajudar as pessoas, projetos sociais, empregar as pessoas, tá fazendo uma pequena parcela que tá ajudando a melhorar esse nosso país, é o que me move. Então, quando eu conectei isso, eu acho que eu vejo muitas dores, assim, de empresas familiares que ficam brigando, picuinha. Ai, mas meu pai não deixa eu fazer isso. Ai, mas eu não recebo o elogio que eu queria receber. Ai, mas não me valoriza. E eu acho que a gente tem que superar tudo isso, né? Acho que vale a dica aqui de investir no autoconhecimento, que eu trabalhei muito isso e me ajudou muito. Que legal. Uau. E só pra finalizar, como que é o seu perfil de gestora? O meu perfil de gestora, primeiro, eu dou muita autonomia. Eu delego bastante porque eu gosto de fazer muita coisa. Só que pra mim, assim, tem um ponto que é crucial, que é confiança. Eu não aceito agenda oculta. Então isso é uma coisa, assim, que eu tomo muito cuidado. Quando eu seleciono as pessoas que vão estar comigo, as pessoas... eu gosto de transparência, né? E eu sou muito high performance. Então, pra trabalhar comigo, precisa estar na mesma rotação que eu, senão não funciona. Porque eu sou muito criativa, eu sou muito high performance, então eu sou uma pessoa que puxo muito a equipe, assim, que tiro as pessoas da zona de conforto o tempo todo. Não, eu já tô pegando várias dicas aqui. Essa agenda oculta já tá aqui, ó, no meu bloco de notas. Não tem agenda oculta, adorei. Mas isso é maravilhoso, porque eu acho que isso é um dos grandes cânceres das empresas, que é aquela pessoa que por trás de você faz um comentário que às vezes aquele pequeno comentário começa a destruir uma coisa incrível que você tá construindo. Concordo plenamente. Seja sobre você, que eu acho que, poxa... Eu até preparei um post pra fazer sobre a dor do líder. Eu adoro o LinkedIn, gosto bastante de assuntos, né, sobre gestão e tal. E eu vejo muito falando da empresa, falando, né, do líder, que não faz, que não é. E ali tem um ser humano também, Sim. com as mesmas dores, alguém que tá tentando acertar, que de repente não tá fazendo, não é perfeito, porque não quer, porque não tá enxergando, né? Então eu acredito muito nessa dobradia das equipes se ajudarem. Acho que a gente faz as coisas tudo em conjunto, né? Com muita conversa, com muito combinar o jogo bastante. Acho que esse é meu... Não, eu quero fazer mais uma, tá? Porque o mundo de vocês é um mundo muito curioso, né? As pessoas são muito pro laboratório, pro farmacêutica, tem sempre um mundo. E vocês, eu vejo, meu ponto de vista, tá? É uma coisa que a gente consome desde que a gente nasce. Sim. E que as pessoas têm uma curiosidade, né? Não que vocês sabe, eram mais é intocados. engraçado, eu acho que era mais intocável antigamente, Sim. né? Hoje, por causa dos acessos das mídias sociais, eu acho que a gente consegue ficar mais próxima do processo de pessoas como você, né? Então, que gostam de trazer essa informação toda. Quais são os maiores mitos, assim, que as pessoas acham que não tem nada a ver, ou algumas coisas da que... indústria? Exato. Que você deve saber, que deve ser... Todo mundo deve perguntar as mesmas perguntas. Tem muito mito de que a indústria quer que as pessoas fiquem doentes pra vender remédio. É verdade, tem esse mito. A indústria cria doença pra vender remédio, né? E é muito legal esse espaço que vocês dão, até... Poxa, super agradeço, eu realmente gosto muito de falar sobre isso, porque as pessoas não sabem o papel da indústria. A gente tem um papel fundamental, a gente tem 500 mil médicos no Brasil. Muitos têm 2, 3 empregos, estão aí numa batalha super intensa. Metade só deles tem especialização, não tem vaga para todo mundo fazer especialização no Brasil. E a indústria, um dos papéis da indústria é levar conhecimento científico para esse médico. Imagina o médico que estava no meio da pandemia, no auge, super sobrecarregado, tendo que acompanhar estudo clínico, tudo que está acontecendo ao vivo. A gente fez estudo clínico em vida real. E a indústria tem o papel, muitas vezes, de trazer um speaker internacional para falar para esses médicos aqui no Brasil.
resumir um estudo pro cara conseguir ler, porque ele tá trabalhando virando noite. E isso nunca é dito, né? As pessoas sempre falam, remédio é caro, ninguém gosta muito de gastar dinheiro com remédio, e tem todo esse trabalho de pesquisa, de tantos anos para desenvolver uma molécula, de todo esse trabalho que tá por trás do trabalho com o médico, da capacitação do farmacêutico, é um conjunto de tantas coisas. E tem assunto eterno, né? Não, é isso que eu tô falando. Ainda bem que a gente vai gravar lá, hein? Porque eu tenho mil curiosidades aqui. Já tá combinado. Exatamente. Até porque é um assunto que eu gosto muito de falar. Até porque a gente que gosta de saúde, né, é visto que você gosta de bem-estar, né? Sim. Gosta de se cuidar. Então eu acho que tá tudo muito interligado, né? Também. Muito. E eu continuo dentro desse contexto que isso tudo traz para, principalmente nós empreendedores que tem uma vida tão, assim, hard, que as pessoas às vezes não tem tempo para ela, né? Para ter um tempo de dar um espaço para ela, uma pausa, né? Então é legal a gente trazer esses debates para cá com gente que já viveu e que já passou por isso, para tentar a gente trazer um caminho melhor e mais fácil, né? Porque fique menos doloroso. Dolorido? Menos dolorido. Não, doloroso, tá bom. Pronto. Certo. Rê, passa suas redes sociais, por favor. Olha, no LinkedIn é Renata Spaliti, no Insta, @ReiSpaliti. Tem o meu site, que é mais fácil, que todo mundo me acha. Então, renataspaliti.com.br. Lá tem todas as minhas redes, tem, enfim, onde as pessoas podem me achar. A gente vai deixar tudo também aqui na descrição pra vocês, gente. Então foi um prazer enorme tê-la aqui com a gente. O prazer foi meu. Foi muito legal. Você é muito inspiradora. Não deu pra matar tudo, né? Porque uma mulher... A gente vai ter a parte 2, aguardem. Exatamente, com tanta informação, com tantos points pra gente bater, mas foi. E vocês não se esqueçam de inscrever no nosso canal. Ativar o sininho e deixar um monte de comentários. Já deixa os comentários pro próximo episódio pra gente já fazer as perguntas. Exatamente. E comentam e compartilham com todo mundo também. Obrigada, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.